Paz, igreja. Tudo bem? Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Todo mundo abriu? Capítulo 18, no versículo 1 ao 8, nós vamos ler. Tá? Vamos lá. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou-lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite, estamos aqui na Tua presença para agradecer ao Senhor, para Te louvar, para Te entoar cânticos, para prestar nosso culto. Deus, que o Senhor venha ser o centro, do início ao fim, desta mensagem, do coração dos Seus filhos que estão aqui nesta noite. Que a Tua presença inunde este lugar de forma sobrenatural. Faça o que só o Senhor pode fazer, da forma como o Senhor sempre faz, de forma maravilhosa. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quis falar sobre persistir na oração, favor, no sentido de ter o favor adiado, quando a gente está com favor adiado. Favor de Deus sobre as nossas orações, quem não quer um favor de Deus nas nossas vidas, né? Todos nós queremos o favor de Deus, é fato isso. Imaginar o favor de Deus nas nossas orações é muito bom, mas o que nós precisamos fazer para que isso aconteça? E o que nós precisamos também entender para que isso venha acontecer? Uma coisa que eu quero, que todos nós sabemos como cristão, e eu quero destacar aqui, é que Jesus deseja formar um povo que ora. Você que é cristão há um tempo, você tem que ter isso latente na sua vida. O mandamento de Jesus é claro nos evangelhos. E o assunto é tão importante que ele nos diz o porquê, como, por quem e pelo que devemos orar. Você que está aqui esta noite, sabe o que é a oração ou os efeitos dela na sua vida? Você experimenta isso? Se não, como é que obter a favor? Como é que obter esse favor de Deus? De algo que nós desconhecemos. A oração, meus irmãos, ela tem o poder de nos arremessar para a fronteira da vida espiritual. E como introdução desse texto que nós lemos aqui, eu quero falar essas partes para que a gente entenda a profundidade disso. A disciplina espiritual da oração
é o que nos leva para a obra mais profunda de Deus no nosso espírito. A oração verdadeira, cria e transforma a vida do crente. Orar é mudar. Se você tem medo de mudança, olha na palavra, ou muda ou dança. Não tem como. A oração, então, é essa avenida central que Deus usa para nos transformar. Então, se eu e você estivermos dispostos, de verdade, de coração, a mudar, vamos escolher isso. Mas se não estivermos dispostos a isso, o que vai acontecer? Nós vamos abandonar a oração como uma característica perceptível do cristão, de Deus nas nossas vidas. Quando nós nos aproximamos de Deus, do pulsar do seu coração, acontecem algumas coisas, como nós vemos a necessidade que nós temos, ao mesmo tempo, nasce em nós o desejo de sermos como Ele. O texto que eu vejo que cabe muito toda vez que eu penso sobre isso é Isaías, quando ele pensa, pronto, você vê, meus olhos viram o Senhor. Aí ele fala, eu sou homem impuro e habito em meio de homens de impuros lábios. Por quê? Porque ele, diante de Deus, viu nele a necessidade que ele tinha. E nasceu nele o desejo de ser semelhante a Cristo. Tenha medo, mas não deixe que o medo te tenha. Porque se a gente não pegar essa oração e trazer para a nossa vida vai parecer uma eterna repetição das mesmas coisas. Caso contrário, a única diferença entre a rotina sem oração e o túmulo é a profundidade, meu irmão. A rotina sem a oração, sem a vida de Deus, ela é como uma cadeira de balanço. Ela até exige esforço, mas ela não te tira do lugar. Você não se move. A rotina suja a visão, ela embaça os olhos, suja a retina. A rotina das falsas mudanças. Aí, sem profundidade, vivemos, sabe o quê? Caçadores de novidades instantâneas. Por isso que quando a gente pega uma rede social, que ela tem aquela sensação de infinito, a gente quer novidade, 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 novidade. Novidade instantânea, sem mudança profunda. Novidade instantânea, sem mudança profunda. Por quê? Porque quando oramos, de forma lenta e graciosa, Deus vem e revela em nós, no meu e no seu coração, os esconderijos, as mazelas, as dificuldades, e nos livra delas. Quando a gente lê a palavra, você vai ver em Tiago, capítulo 4, versículo 3, que fala assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quem nunca leu esse versículo e já se perguntou, como orar então corretamente? Como não pedir mal? Todas as vezes que eu passo por Tiago, por isso, eu falo assim, mas então tá aí a explicação, mas e aí, Deus? Cadê? Como? E aí, o que traz na minha mente é que pedir corretamente envolve paixões transformadas, desejos transformados, renovação total. É na oração, é na verdadeira oração que começamos a pensar os pensamentos de Deus, a sua maneira, da forma que Deus deseja. A pensar os pensamentos de Deus como Ele quer para o meu dia a dia, para a minha família. Desejamos as coisas que Ele deseja, amamos as coisas que Ele ama. E então, progressivamente, dia após dia, aprendemos ao quê? A ver as coisas na perspectiva divina, não da perspectiva do problema, não da perspectiva da dificuldade, não da perspectiva do mundo atual. E eu quero deixar claro aqui que a oração ela é um assunto tão vasto que eu
e tão complexo que de imediato eu reconheço aqui a impossibilidade de eu tratar todo do assunto, de todos os aspectos, em um único texto e também em uma única noite. E mesmo que eu quisesse, humanamente falando, seria impossível. Apesar de imaginarmos que Deus, o Filho de Deus, não tinha necessidade de orar, Ele próprio nos dá o exemplo, o grande exemplo. Não só o exemplo, mas o grande exemplo, em todas as horas. Nós podemos ver que como humano perfeito, Ele se levanta de madrugada, Marcos 1,35. Ele procura oportunidades para orar sozinho, por secreto, Mateus 14:23. Ele passa a noite inteira orando, Lucas 6:12. E no final, ele se preparando para o sofrimento, Lucas 22:41 até os 52. Por que orar? Por que Jesus considerava a oração tão importante para os seus seguidores? O motivo que eu vejo é que a oração ela vai de encontro a dois grandes propósitos que Deus veio para nos trazer, para cumprir, que é a glória de Deus nas nossas vidas. E ouça bem essa segunda, para você não pegar só uma parte. A nossa alegria através do cumprimento do propósito. Não a nossa alegria a qualquer custo, ou em qualquer coisa, mas no cumprimento do propósito. Porque cumprir o propósito de Deus traz satisfação, contentamento no espírito. Uma das respostas que você vai ver que embasa isso é que Jesus disse em João 14:13: eu farei que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, a glória de Deus. O primeiro ponto. A oração então foi planejada por Deus para manifestar toda essa plenitude quanto à nossa necessidade. E ao mesmo tempo nos dá direção, nos dá rumo, nos dá propósito, nos dá preparação. A oração ela glorifica a Deus, porque ela nos posiciona como o quê? Sedentos. Sedento, ela te coloca aqui, ó. A oração ela te guia e te coloca aqui na posição de sedento. E ela ao mesmo tempo nos aponta Jesus como a fonte que sacia a nossa sede. Então como devemos orar? E é interessante porque os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus e Jesus dá a instrução. E ao mesmo tempo, é quando você pensa assim, como é que Deus, no seu conhecimento, na sua onisciência, que sabe de todas as coisas, antes mesmo de eu pensar, até mesmo o que eu vou pedir, me instrui ao que? É pedir de forma simples. Não por poemas curtos e monótonos, com vãs repetições, mas na simplicidade, no seu dia a dia, no seu relacionamento com Deus. Onde você balbucia, às vezes num momento de dificuldade, uma dor, uma dificuldade, Deus me ajuda. Ou você no momento de dificuldade, você grita e você pede ao Senhor. Então, ou seja, devemos orar nessa simplicidade, perseverança, no nome de Jesus, com fé, e não para receber elogios. Qual que é a instrução para quem? Devemos orar por nós, para os nossos irmãos, não porque merecemos, meu irmão. A questão da oração é zero merecimento. A oração não tem relação com merecimento, e sim com misericórdia. Se temos o instrumento da oração, louvado seja o Senhor que nos deu isso, por esse privilégio, por essa misericórdia que a nós estendida. Oramos porque somos fracos, temos muita propensão e inclinação para o mal, para pecarmos. Dependemos de forma inteira da graça de Deus. Não dá para nem olhar para o lado fora da graça de Deus. Para quê? Para que no final de tudo, a nossa frágil maneira de obedecer, na obediência que precisamos ter, essa frágil, se sustente em quem? Na rocha, Cristo. Se sustente em Deus. Por isso que na oração do Pai Nosso, lá no final ele diz, então vocês orem assim, e não nos deixei
cair em tentação, mas nos livrar-nos do mal. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Ela é inclinada para o mal. E pelo que Jesus ordena que oramos? Oramos uns pelos outros, pelo mundo, declarando que honramos e respeitamos o nome de Deus acima de todas as coisas. Oramos para que o poder salvador de Deus opere aqui como nós, como igreja. O poder que exalta Jesus, que coloca Ele como o rei das nossas vidas, como o centro deste culto, o centro do seu dia. Domine a nossa vida e venha um dia manifestar-se de forma tão ampla e universal no momento da salvação, da vinda de Jesus. Oramos para que o nosso corpo e a nossa mente sejam sustentados em Deus, para vivermos uma vida de obediência nesse mundo. Oramos pelo perdão dos nossos pecados, a fim de que Deus seja honrado e glorificado sempre, até o dia da perfeita redenção. Agora, quando ele coloca aqui, feita essa introdução, favor adiado, Provérbios, a parte A do versículo 12 do capítulo 13 fala: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. A parte B. Quantas vezes estamos com o coração desfalecido porque achamos que a espera está demais? Essa mensagem em particular é chamada de favor adiado, porque causando eu e você entender que não só porque aconteceu hoje, não significa que não vai acontecer. Talvez você esteja sentindo que você está no meio de um furacão, de um caos, mas deixe-me dizer, Deus tem um plano. Ele sempre tem. E se há uma porta na minha e na sua frente, bata, bata, bata até derrubar, se for o caso. Eu acredito que essa palavra vai abençoar a sua vida, porque Jesus aqui nos ensina sobre oração, a partir de uma perspectiva de quê? Da espera. Aqui fala que ela foi continuamente. A introdução é que eles ensinem a orar e perseverar na oração. Vê um juiz iníquo. Então esta viúva, a Bíblia diz que ela é uma viúva e não é por acaso, que a Bíblia não põe uma ponta, uma vírgula à toa, esperando que eu e você entenda a cultura da época. Por quê? Porque se ela é viúva, ela sugere que ela perdeu o marido. E uma mulher sem marido naquela época era uma mulher sem voz. A cultura da época ditava que uma mulher que não tinha marido para falar por ela, então ela não tinha uma voz, não tinha uma expressão. Era uma sociedade predominantemente masculina. Não eram sociedades matriarcais, eram matricêntricas, no sentido de que a mulher não dominava a sociedade, ela era apenas o centro, a causa da fertilidade. Nós vamos ver que a partir do século I, isso começa a mudar algumas coisas, a flexibilização de algumas leis que vieram a garantir essa liberdade maior para a mulher. Pulando mais para frente, se fosse possível retroceder no tempo e contar para um cidadão do começo do século XX, que as mulheres hoje votam, têm média de escolaridade maior do que as dos homens, governam países, estão inseridas amplamente no mercado de trabalho. Talvez o sujeito não acreditasse. Mesmo no nosso próprio país, não há muito tempo, aqui em 1932, final do século XIX, início do século XX, as mulheres conquistaram o direito de voto, ou ter propriedade, fazer negócios. A minha área de atuação, quando eu pegava às vezes uma escritura, alguma coisa mais antiga, e via assim, mas essa pessoa aqui era o marido, tá? Mas era o nome, às vezes o nome e o CPF. Eu vi já uma alteração, um ato constitutivo da empresa de 50, de 60 e pouco, onde tinha o nome da mulher, mas o CPF era do homem, do marido. Então, nos dias bíblicos, mulheres eram tidas repetidas vezes para se manter em silêncio, relegado em diferentes setores da igreja. Ela não tinha voz, é por isso que a Bíblia diz que ela era uma mulher e viúva.
Não é à toa. Por quê? Porque quer mostrar aqui para nós, na palavra de Deus, o quão impotente essa mulher era diante de um juiz. Você já disse assim, ó, nossa, quem sou eu perto de fulano? A gente já usou assim, não já? Algumas expressões, nossa, eu vou lá pedir. Eu? Não. Se a gente usa isso hoje, imagina a realidade da época. E ela iria. Sabe o interessante? É que ela não se importou de ser viúva, não se importou de ser mulher. Ela disse, mas esse é adversário demais, eu preciso que você me conceda justiça diante do meu adversário. E o juiz totalmente a ignorou. E adivinha só? Ela volta de novo, diante de um não. Você já conheceu alguém que se candidatou para uma vaga de emprego, ou talvez até você, e foi contratado não porque tinha uma vasta experiência, ou porque naquele assunto específico, ou tinha outras experiências em vários outros empregos, mas que estava ali disposto, não por isso, mas porque tanto importunou? Assim, importunou assim, na hora do almoço, tudo bom? Beleza? Estou aqui. O dono está indo, deixa eu te ajudar a carregar a mala. É no carro? Posso te ajudar? Não, tranquilo, estou aqui para o que der. Até que o cara fala assim, contrata. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa fala. Alguém conhece alguém assim? Alguém já fez algo? Você deve ter algo que quer muito, que deseja muito, que você quer para si. E que você está disposto a ser corajoso o suficiente, perspicaz o suficiente, implacável sobre. Eu não entendo as pessoas que simplesmente dizem, eu enviei meu currículo. É tudo que eu pude fazer, mas eu mandei, ninguém me chamou, né? Ninguém me chama aí. Ninguém me liga, e para ser honesto com você, deixa eu te falar, você não quer isso. Porque se você quisesse tanto, você estaria, estou aqui. Precisa? Estou escolhendo, me escolhe aí. Essa viúva finalmente ganhou esse juiz. Outra coisa que Jesus quer que a gente saiba aqui, esse primeiro ponto, vocês viram da impotência dela. Outra coisa que ele quer que a gente vê é que esse juiz, a atitude desse juiz, quem ele era? A Bíblia diz que ele não respeitava os homens e não temia a Deus. Ou seja, esse juiz não é um homem de Deus, ele não é um homem santo, ele não é um homem que teme a Deus. O que significa que ele não reverencia o Senhor, ele não tem os princípios de Deus, ele não tem respeito então para com o homem. Se ele não tem respeito para com o homem, imagina com essa mulher viúva. Ela não tinha chance nenhuma. Nenhuma. Mas esta mulher, quantas mulheres dessa forma nós temos aqui essa noite? Com essa mulher foi diferente. Com ela foi diferente. Você não deve deixar que as pessoas te releguem, te exiliem para um grupo ou para uma comunidade que você não faz parte. Por causa do seu gênero, por causa da sua cor de pele, ou por causa da sua fé, por causa da sua denominação, ou por causa da sua idade. Onde a gente pode ver isso na Bíblia? Simples, a instrução de Paulo para Timóteo. Timóteo, 1 Timóteo 4,13. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Abrindo um detalhe aqui, é que o problema de nós é porque, eu estava até ouvindo, para exemplificar isso aqui, eu estava ouvindo um falecido, Timothy Keller. Ele é pastor presbiteriano numa igreja de Manhattan. Ele estava falando que, ele trazendo algumas comparações de um período, em que ele falando que, lá nos primeiros 1930, por aí, 1940, quando alguém ia pegar um empréstimo no banco, uma das características era assim, você é o quê? Você é um presbiteriano. Você é um batista? Não, se você fosse, você tinha grande chance, porque eram pessoas, não, aqui não vai falhar comigo nunca.
Aqui não vai deixar falar, não vai falhar comigo nunca. Só que hoje existe eu falo assim, tipo nos dias de Jesus, de uma forma, de um jeito diferente. Existe uma consequência social. Você às vezes falar assim, eu sou cristão. Enquanto um período foi um período que você existia todo assim, a nosso respeito, mas por culpa de quem? Nós mesmos. Naquele tempo, Jesus estava vindo, trazendo uma um diferencial. Hoje é por culpa... Não, meu Deus do céu, eu não contrato crente. São os piores. Já viu isso? Alguém já ouviu? Culpa nossa. Aí, ser tu o exemplo dos fiéis, quando ele fala na palavra, aqui dá dois entendimentos, escritura e linguagem. Escritura, todo ano a gente coloca assim, gente, leitura da Bíblia. Então, você pode pegar ali, fazer seu plano, tem um plano cronológico, tem um plano normal, se você quiser e tal. Beleza, quantos de nós lemos? Não conhecemos o que servimos. Corremos o risco de citar ditado popular como versículo bíblico e achar que estamos dando show. Na linguagem. Nosso linguajar é como? No trato. Como é que é você no trato? Nossa, caráter bom, mas vou te falar um negócio. Enjoado. Meu Deus do céu. Não é assim? Não. Falar com fulano, meu Deus do céu, foge, corta o caminho. Meu Deus do céu, que povo enjoado. Já viu isso? No amor. No amor está mostrando o Coríntios 13. Não inveja, não se vangloria, não busca os seus próprios interesses. Totalmente contrário da nossa realidade. No espírito, isso aqui está falando da atitude do coração. Como? Espírito de inveja, espírito de ciúme, espírito de amargura. Já viu pessoa amargurada? Tudo está ruim. É assim. Nós somos esses. E aqui Paulo está falando para Timóteo, não despreza a tua mocidade, mas ser tu exemplo para os fiéis. Então não deixe que ninguém te relegue para um canto e diga que você não pode ou não pode fazer ou ser. Eles têm que saber que eles mexeram com a pessoa errada. Eu entendo que você pode estar pensando nesse pedaço que eu citei aqui, sobre seus planos, sobre o seu trabalho, sobre os seus sonhos. Mas você entende que nós estamos falando de oração? Eu estou dizendo para você porque algumas das minhas vitórias... Eu lembro um dia conversando com meu tio, ele falou assim, como é que vocês ganharam isso aqui? Como é que vocês fizeram isso aqui? Teve uma situação que aconteceu que eu imagino que talvez essa mulher conhecia a palavra e citou o que Deus estava dizendo, e citou Isaías 40:13. Eu fui num local, em outro estado, um desafio grande, gente de nome, a dificuldade. Tudo bom? Posso ir no banheiro? Cheguei no banheiro, ajoelhei e falei, Senhor, o Senhor torna em nulidade os juízes da terra e reduz a nada os príncipes da terra. Eu não posso ter o nome que eles têm, mas como Davi, eu não venho no nome de ninguém, eu venho no nome do Senhor dos Exércitos, que vence por mim. Talvez essa mulher, diante desse juiz iníquo, tenha citado várias vezes no seu dia, Deus, o Senhor reduz os príncipes a nada e torna em nulidade os juízes da terra. É no Senhor que eu confio. Há momentos em que quando você ora, Deus responde de imediato. Uma vaga na garagem, uma vaga na porta. Situações que a gente pede, Senhor, eu queria aquela. Nossa, aconteceu na hora de sair. Ou situações que você recebe e tudo. Mas há certos momentos que as coisas que Deus não se move. Até que você tenha pagado um preço na oração. Por quê? Porque a oração precisa me mudar, transforma caráter. A demora é para transformar você, meu irmão. A questão é o quanto você quer isso.
Se você quer ir somente ao ponto de ir no juízo uma só vez, você realmente não quer. Quando você realmente quer, a partir do momento em que você acorda, está na sua mente. Não é assim? Você pensa, você sai, está na sua mente. E você diz como essa viúva: eu vou voltar ao tribunal, falar novamente com esse juiz. Essas são as coisas que Deus quer falar com a gente. Não as coisas que Ele fez de imediato. Não um milagre rápido. Não um milagre fast food. Que de repente acontece. Não é a água transformada em vinho. Aqui, ó. Eu quero falar sobre esse lento processo de oração, onde você ora sobre aquilo uma, duas, outras milhares de vezes e parece que nada está ficando melhor. E você já teve até a prova de que aquilo que você está orando está dentro da palavra de Deus, está dentro da vontade de Deus, porque não adianta também ficar insistindo no que não é na vontade de Deus. E você traz isso diante de Deus novamente se você diz: eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei que o Senhor, Tu és Deus, de antes de eu morrer, eu desejo ver isso realizado. Deus vai ter uma glória nisso. E tem um Deus, nós servimos a um Deus que nós não podemos entender na totalidade. Na verdade, nada quase, só um pedaço. E existe alguns antropomorfismos, que é assim que se diz, algumas ideias onde Deus usa como atributos humanos situações para descrever momentos divinos e fazer com que eu e você venhamos a entender. É tornar o abstrato um pouco mais concreto, para que eu e você conseguimos entender um pouco do que Deus quer. É por isso que nós lemos frases na Bíblia, no Antigo Testamento, como Deus se arrependeu. Não significa que Deus realmente se arrependeu daquilo, mas algo que aconteceu dentro da sua divindade, onde Ele pôde reverter o veredito, onde Ele pôde mudar a mente e abrir uma porta. Aí você fala: mas como assim? Vamos ver na palavra? É por isso que Davi, diante daquele pecado com Batseba, assim que ele caiu, ela engravidou, ele ia ter um bebê, o profeta Natan veio, ele disse que aquela criança iria morrer. Aquela criança chegou a nascer. E disse que a criança ia morrer. O que ele fez? Quando o bebê estava prestes a morrer, ele envolveu-se em pano de saco e cinza, porque Davi, conhecido como amigo de Deus, sabia algo sobre a oração, não sabia? Que provavelmente ele disse: não sei, talvez que, quem sabe, eu sei que esse bebê deve morrer, mas se eu orar pedindo a Deus, talvez Deus reverta esse veredito. Ele sabia algo sobre isso, então não estaria orando. O texto diz assim, 2 Samuel 12, versículo 20 a 23. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e come? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não vai voltar a mim. Quando Deus não reverteu o veredito, ele foi para casa, lavou o rosto e disse isso: se houvesse outra maneira, alguma maneira disso acontecer, era pela oração. Aqui nos ensina duas coisas. Quando não acontece, ele fez o quê? Depois de lavar o rosto e comer, ele foi aonde? Adorar o Senhor. Ele foi adorar o Senhor. Ele se lavou, ele comeu e ele foi prestar o melhor culto. Segundo, se tem uma forma de acontecer através do quê? Oração. Ele sabia algo sobre oração e a Bíblia não deixou muito claro aqui para a gente, para que possa ensinar. Se existe algo que possa acontecer, olha, a própria Escritura, Deus, talvez Ele vem e fala: olha isso, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim
e deixe a criança viver. Não tenha medo de orar, até que Deus se move, até que Ele não se mova. Mesmo assim, diga: eu vou orar, porque antes de tudo a oração vai me mudar, a oração me prepara, a oração me transforma. Se há alguma maneira de mudar o veredito, é pela oração. Então, se assim que Deus respondeu, talvez isso não era para mim. Talvez possa ser a sua vontade. Talvez quando você estava prestes a desistir, meu irmão, quando você estava pensando, talvez não seja a sua vontade, quando você pensou, não há justiça para mim, talvez isso não é para mim. Outro exemplo que nós vemos na Bíblia, nós vemos isso em Crônicas, mas eu quero ler o texto de Isaías 38. Naqueles dias, o rei Ezequias ficou doente. A Bíblia diz desse jeito, vou ler para vocês. À beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e ele disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, vai dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria, e eu defenderei essa cidade. Este é o sinal do que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela cobriu na escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Você consegue entender quão poderoso é isso? Primeiro nós vemos um rapaz, o rei Davi, pego numa situação de adultério, um momento de arrependimento, e Deus vem e acontece a situação. Nós vemos aqui um outro rei, mais para frente, que teve também um edito de morte. E ele: Senhor, eu tenho feito o que o Senhor aprova. Ezequias é um rei conhecido como um bom rei, um rei que confiou em Deus, que obedeceu os seus mandamentos. Esse rei, ele realizou várias reformas profundas na religião, religiosos em Judá. Por quê? Você vai ver lá em 1ª e 2ª Reis, os reis que ficaram no reino do norte, com as 10 tribos, a maioria deles, todos não seguiram o caminho de... Vou lembrar o nome dele. E o outro, que era iníquo, não serviram a Deus. Já os reis de Judá, alguns, na sua grande maioria, ficaram permanecendo, mas teve os reis que pecaram contra o Senhor. Então, ele vem e retira os portes sagrados, os locais de adoração, a ídolos. Ele vem e faz essa reforma, eliminou a idolatria, ele resgatou a adoração e o louvor a Deus. Aí agora, no apogeu da sua carreira, ele fica doente, e com uma enfermidade grave e mortal. Então aí vem um profeta da ele, chamado Isaías, recomendar ele: coloque em ordem a casa, irmão, Deus não vai te curar disso não, então coloca a barba de molho, porque essa doença que você foi cometida aí, vai te levar para a morte. O que a gente aprende nessa história? Uma atitude correta diante de uma má notícia. Para onde ele foi? Ele saiu desesperado? Reuniu com a turminha? Não. A Bíblia fala que ele, quando ele recebeu a má notícia, ele virou para a parede. Ele chorou amargamente, ele abriu o seu coração diante de Deus. Meu irmão, não sei qual má notícia você recebeu, mas não saia, antes de tudo, conversando, maldizendo. Leva ao Senhor. Vá para a parede. Abra. Se você tem sido fiel diante de Deus, coloque como rei. Fala: Deus, eu tenho sido fiel na sua casa. Eu tenho sido fiel no teu trabalho. Senhor, nós vamos ver então que nessa flor da idade que ele estava, ele falou assim: não me deixa morrer na minha flor da idade, eu quero terminar, eu quero fazer as coisas. Sem eu terminar o que o Senhor colocou. Ele clama ao Senhor. E sabe o que acontece? O sol não volta ao normal.
o tempo voltou. Você tem noção, o poder da oração voltou 10 degraus. A sua oração, você fala assim, mas ele orou, sincero, rasgou o coração diante de Deus e viu o livramento do Senhor. Deus então envia essa mensagem essa noite para você, para despertar a sua fé e dizer que para você se manter orando. Quem sabe Deus não reconsidera a sua situação essa noite, meu irmão. Dê a Deus o louvor que Ele merece. Nós vamos ver que chorou amargamente, assim, teve o sangue no, vamos pensar, vou usar essa expressão, sangue no, ele teve paixão naquela hora. É um sentimento de desejar, de querer a todo custo. Você fica surpreso, quantas pessoas às vezes são reprimidas nessa área, de querer, de desejar, assim, às vezes, não, beleza, não, eu quero. A gente costuma usar hoje sem sangue no olho, não é assim? Sem paixão, desapaixonado, frígido, apático, gelado, frio, indiferente. Nunca obtendo nada de coisa alguma. Porque não se permite pôr em risco, pôr em situação de vulnerabilidade. Talvez pense assim, eu não quero muito, porque aí, se eu não perseguir muito, então eu não corro muito risco. Então eu vivo aqui, ó. Aí é o que eu falei no início. É a cadeira de balanço, a sua rotina. Até você tem algum esforço, mas não te leva a nada. Não te leva a lugar nenhum. Nunca obtendo nada de coisa alguma. Então você vive às vezes num ponto morto, num neutro, sem poder de paixão. Aí quando você anda pela Bíblia, meu irmão, é impossível andar pela Bíblia e ver que as pessoas que tiveram as suas orações respondidas foram pessoas apaixonadas. Pessoas apaixonadas como Ana, que orou ao ponto de ser julgada, como se estivesse bêbada. Eu ainda quero esse bebê. Eu ainda quero um filho. Eucana, seu esposo, dizia assim, indignado, eu te dou a porção dobrada do sacrifício e você não come? Só vive chorando e vive triste. Vamos dizer assim, será que eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Poxa vida, mas por que essa mulher está nisso aí? Meu Deus do céu. Eu não me importo mais com nada, mas eu quero o meu bebê. Eu quero a minha filha, eu quero meu pai. E olha só, a demora transformou ela, o desejo dela de dar a Deus casando com o que Deus queria. Um profeta, um juiz e um sacerdote. O tempo da espera alcançou, se uniu com propósito com o Senhor. Vamos ver, todo ano era a mesma coisa. Todo ano era a mesma coisa. Será que esse ano vai ser a mesma coisa para você? Mas já virou, fevereiro, você já perdeu o fôlego. A sensação, não é assim? Talvez você esteja dessa forma. Entre os judeus havia 3 festas anuais. Deixa eu te falar um negócio, eles caminhavam 32 quilômetros para ir no templo. Não havia carro. Havia lombo e pé. E mesmo assim eles adoravam a Deus. Você pode vir fazer campanha. Você pode vir porque precisa de um milagre, é legítimo. Você pode vir porque você quer ouvir Deus, é legítimo. Mas você precisa vir para adorar a Deus. Ana tinha uma inimiga que era Penina. E ela provocava Ana. Provocadores nós vamos ter. Há muito. Vai fazer a gente chorar, meu irmão. Vai dizer, você... Porque ela não podia ter filhos. E isso acontecia continuamente. Como é que é? Isso acontecia continuamente. Jesus vem no mundo, tereis aflições. Tem de bom ânimo, meu irmão. Vamos embora. Isso é para te engrossar o couro. Força. Mesmo assim, com toda a perseguição, Ana ainda ia à casa de Deus e adorava. Se você está cansado, tem 4 coisas que você precisa fazer. No verso 9 do capítulo 1, Ana se levantou. Se levante. Hoje, verso 11, Ana fez um voto. Deixa eu te falar uma coisa. Quem
está cansado da mesma coisa, não foge do altar. Não tem medo do sacrifício. Quem está cansado da mesma coisa, vem diante de Deus, não foge do altar, meu irmão. Não tem medo de sacrifício diante de Deus. Não tem medo da mudança do Senhor. Acredita no poder do sacrifício. No verso 10, Ana orou amargamente, ou seja, ela orou para decidir. Não faça qualquer oração, meu irmão. Ore com fé, com ânimo. O que te dá ânimo? A palavra de Deus. Está faltando, às vezes, incentivo, meu. Olha só, você vê Salmos. Tem um versículo que eu gosto de ler, falar para Deus toda da manhã. Salmo 59, 16. Eu, porém, cantarei sobre a tua força de manhã. Cantarei com alegria o teu amor leal, Senhor. Pois tu tens sido minha torre forte e abrigo seguro nos momentos de angústia. Deus, certamente tu és o meu auxílio, Pai. É o Senhor que me sustenta. Senhor, tu és a minha porção, a porção da minha herança e o meu cálice. E tu és a garantia do meu futuro, Senhor. Ore para decidir. Puxa a responsabilidade para si. Porque no verso 18, quem está cansado da mesma coisa tem coragem. E ela volta feliz. Em capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 24, fala: e o Senhor visitou Ana. Por isso que a Bíblia diz em Marcos 11: porém, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que o já receberam e assim lhes sucederá. Se você não deseja, não ore sobre isso. Se você não deseja verdadeiramente, não ore. Se você orar de acordo com esse desejo, acredite e estiver dentro dos sonhos e paixões de Deus, meu irmão, creia. Só que às vezes, alguma vez, você já quis alguma coisa ao ponto de arriscar, correr o risco de arriscar a sua própria imagem? A Ana estava aqui, querendo alguma coisa, ao risco de arriscar a própria imagem. Quando você tem algum diagnóstico, por exemplo, é certo, beleza, vou morrer, beleza. É muito fácil você apenas acreditar. Mas esses atrás, minha mãe mandou um vídeo de uma mulher, uma filha num momento de cama. E ninguém mais acreditava. E a mulher falou assim: filha, a Bíblia disse 2 ou mais. E eu acredito, você crê também? Porque se eu e você é o suficiente para Deus fazer um milagre. E ela conta um milagre que Deus fez. Eu estou falando aqui hoje do poder da oração. As pessoas não creem mais na oração. É por isso que elas não usam mais. As pessoas não querem manipulação para enganar. Quer pirotecnia aqui em cima do púlpito. Elas compram o seu caminho para o topo. Elas não sabem o poder da oração. Jesus, quando orares, meu irmão, vai lá para o seu lugar secreto. Porque o Deus não é o Deus que ouve, é o Deus que vê. Ele está te observando, Ele está atento à sua oração. Então é o Deus que vê, lá não fala o Deus que ouve. Você tem noção disso? Lê lá. E o Deus que vê em secreto pode mudar a sua situação. Eu vi que o tempo já foi. E a última vez que eu fiz isso, eu esqueci de falar para vocês. Eu fiquei assim, quando eu olhei aqui, olhei meu pai ali. Eu falei assim, meu Deus, eu perdi. Confesso para vocês. Só que hoje eu falei assim, eu vou fazer diferente. Eu vou confessar. Aí eu não perco. Aí eu fico em paz. Então não desista. Não ceda. Está cansado? Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem como alto com águias. Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam.
Aqui, em outras versões, diz aqueles que diligentemente o buscam. O que é diligentemente? O que essa viúva fez continuamente, indo todos os dias. Quando nós vamos ver a mulher do fluxo de sangue, ela fala, se eu apenas tocar. No grego original, fala assim, ó, é como se ela usasse uma frase que ficasse repetindo assim, ó, se eu apenas tocar, na borda do seu manto serei curado, se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar no seu manto, se eu apenas tocar no seu manto, se eu apenas tocar no seu manto, se eu apenas tocar no seu manto. É o que o texto coloca pra gente, quando você lê no original. O que isso nos ensina? Se ela ficasse, mas se isso será, mas olha a multidão, eu assim, impura, tinha que ficar longe. Não, mas se eu apenas tocar, mas se eu apenas tocar, mas se eu apenas tocar na orla do seu manto. E se você apenas tocar na orla do manto de Jesus? Nós vamos ver também que diante dessa situação, partindo aqui para a conclusão, se ela tivesse parado à distância, ela não tinha feito nada. Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Jordão para ser curado. Ele vai até Eliseu, ele chega lá, Eliseu manda o recado, e ele fica nervoso, fica indignado. Não, achei que ele ia vir aqui porta, achei que ele ia clamar ao Senhor para junto comigo aqui, e sai. A Bíblia fala que ele se indignou, e ele sai. Aí, a importância de termos alguém decente do nosso lado. Meu pai, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, a gente não faria. E ele fala, quando ele, na indignação dele, ele fala assim, no Jordão ainda, a gente não tem Arbana e Farfar, muito melhor do que os rios de Damasco, não são muito melhores do que os rios de Israel? Pelo amor de Deus, perdi meu tempo. Aí alguém vem com calma, meu pai, se tivesse alguém pedido alguma coisa difícil, e aí vamos lá, ele mergulhou 1, 2, 3, se na sexta não tivesse acontecido, se ele tivesse parado na sexta, não tinha acontecido, ele não tinha ficado limpo. Josué teve que andar ao redor das muralhas durante 7 dias, e no 7º dia 7 vezes. Foi no último dia, depois da 7ª volta, que o jugo foi quebrado. Talvez você esteja na última volta, continue orando, continue buscando, mergulhe de novo. Dê mais uma volta, declare mais uma vez, ore constantemente. E eu concluo dizendo, talvez como Ezequias, você veio aqui essa noite e esteja enfrentando um drama na sua vida de doença séria, grave, que se estabeleceu no seu corpo, você tem gastado todos os seus recursos, tudo que você tem. Talvez você está aqui hoje vivendo um drama no seu casamento, machucado, cheio de incompreensão, cheio de falta de amor, falta de carinho. Talvez você esteja passando por noites muito longas, buscando respostas que você não tem encontrado em canto nenhum, explicações para muitas coisas, muitas perguntas. Mas a única resposta que você tem é o barulho da tempestade que te assola dia e noite. Saiba que Deus pode reverter esse quadro. Descanse nele. Se você se sente oprimido por alguma coisa, ou por alguém, levante os seus olhos para o alto. Que o Salmo 121 seja o seu versículo diário. Eu levanto meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus de Israel meu Deus não cochila, não dormita. Não volte apenas a sonhar, volte a orar. Deus realiza sonhos de quem ora. Pedra, palavra e oportunidade nunca voltam, meu irmão. 4 conselhos básicos para você levar aqui para a gente encerrar. Fique atento, mantenha o foco. Alimente a sua alma. Nutre a sua alma, para que seus frutos venham ser melhores. Ande com pessoas de Deus. Até Deus é uma trindade, meu irmão. Você quer andar sozinho? Firme as suas bases. Não suje o seu caráter. Não fique sem moral. Ouse mudar. Não perca as oportunidades porque você tem medo de mudar. Eu ouvi isso há um tempo atrás e eu quero trazer para vocês. Sabe quem conhece o piruá? Milho piruá? Você pode pôr óleo e tudo, ele se recusa a virar pipoca. Que você não seja um piruá na vida. Aceite a mudança de Deus. Deus te abençoe.